Boa tarde a todos. Teremos agora a segunda palestra desta tarde, TDAH, Desafios e Controvérsias, com a professora Fernanda Assalim Vilela Passarelli, que é pedagoga formada pela Unesp, especialista em psicopedagogia e em neurociências pela Universidade Estadual de Londrina. Atuou como professora regente e coordenadora pedagógica. Realiza atendimento psicopedagógico há 11 anos, com foco em crianças, jovens em situação de inclusão. Seja bem-vinda, professora, obrigada. Com a palavra. Obrigada. Uau, que recepção, obrigada. Gente, é um prazer estar aqui conversando com jovens. Agradeço a Cleide pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, de estar aqui falando com vocês. Eu quero fazer uma pergunta e eu gostaria muito das respostas. Bom, eu estou falando com pessoas entre 14, 15, 16, 18, 20, 15. Quando vocês eram crianças, pensem só, 16, 18, quando vocês eram crianças, vocês eram quietinhos? Comportados? Obedeciam a mamãe, o papai, o negócio? Ninguém ficava subindo em árvore, muro, correndo. Foram para a escola cedo? Educação infantil? Vocês ficavam sentadinhos quietinhos? Ufa! Todo mundo aqui é TDAH, então? Não, talvez. Gente, a infância é isso, tá? Vocês são futuros professores. Eu vou fazer igual eu fazia quando eu era professora. Vocês sabem, né? Eu prometo ser breve, porque vocês estão na reta final, né? Então tá bom, vocês estão cansados, então eu vou tentar ser breve. A minha ideia aqui, gente, é trazer reflexão sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, tá? Vocês ouviram bastante coisa sobre o assunto e talvez eu traga aí, tanto é que eu escolhi mesmo esse tema, desafios e controvérsias. Há controvérsias, tá? E eu vim trazer para vocês, e vocês como jovens, estudantes, com uma cabeça muito boa e brilhante, vão arrasar na faculdade, assim como vocês já arrasam aqui, vocês vão desconstruir muitas coisas, tá? Bom, eu já fui professora, tá? Dei aula para turminha de terceiro, quarto ano, fui coordenadora pedagógica, aí eu fui para psicopedagogia, porque eu queria muito entender esse universo, tá? Dos transtornos de aprendizagem, das crianças com síndromes e deficiências. E aí eu fui para a especialização, hoje o foco do meu trabalho é esse, já há 11 anos, e também fui para neurociências, porque eu gostaria de entender se as pessoas com deficiência intelectual aprendem. O que vocês acham? Sim. Gente, e eu me deparo até hoje nas escolas com professores dizendo que criança com deficiência intelectual não aprende. Aí eu fui para neurociências porque eu queria entender isso, porque lá no meu consultório, caramba, as crianças aprendem, como assim? O que está acontecendo? O que a gente está fazendo de errado? O que não está dando certo a nossa comunicação? Sim, gente, essas crianças aprendem. Do jeito que é o esperado ou do jeito que a gente acha que deve ser? Não, é do jeito dela, tá? Então, essa é a minha trajetória e eu vou partilhar um pouquinho com vocês especificamente sobre o TDAH, tá? Por favor, pode ir. Vocês vão ouvir, pode passar o slide, quem que está passando o slide? Júlia! Vai, Júlia! Não tem problema não, Júlia. Vai aparecer aí um monte de frases que é o próximo, tá? Gente, frases comuns, tá? Queixa das famílias. Talvez vocês já tenham sofrido essa queixa da mãe de vocês ou dos pais de vocês. Eu tive, tá? Eu era uma criança muito arteira. Ela é muito agitada e mexe em tudo. Inclusive, gente, hoje a minha filha está me acompanhando. Ela tem 3 anos e... olha, vou contar, hein? A gente tem que entender o desenvolvimento da criança, para não falar que é TDAH. Ela é muito agitada e mexe em tudo, só tem atenção para ficar no celular. É um preguiçoso, não tenho tempo para ficar com meu filho, trabalho muito. Essas são as falas que eu ouço muito no consultório, tá? E com certeza vocês vão ouvir muito enquanto professores. Meu filho é genioso, ele não pode ser contrariado. Minha filha, ela é muito agitada.
São frases reais, não são inventadas, tá? Eu já ouvi muito como professora e também ouço muito no consultório. Pode ir, Júlia. É que esse é PDF, né? Você tem que ir abaixando. E na setinha. Isso. E aí, esse primeiro momento eu vou apresentar para vocês o conceito médico, tá? Do que é esse TDAH, que eu acho que vocês já ouviram bastante, né? Que é um distúrbio do neurodesenvolvimento que prejudica o funcionamento social, alguns acadêmico e relacionado à questão da impulsividade, hiperatividade, né? E a desatenção. Então, assim, fala-se de um funcionamento diferente nessa região do cérebro, que compromete, daí, no caso, a atenção e o foco, né, e a impulsividade. Pode ir, Júlia. Então, vocês também acho que estão cansados de ver isso, né? Caracterizado aí pela predominantemente desatento, predominantemente hiperativo e impulsivo, e tem o tipo combinado, né? Que daí o sortudo que vem com os dois. Pode ir descendo, Júlia. Gente, teve um congresso mundial, atenção, Congresso Mundial 2023, maio deste ano, né, 2023, em Amsterdã. Reuniu uma galera, pesquisadores da área de TDAH. Esse congresso acontece de 2 em 2 anos. E eu tenho informações fresquinhas que saíram do forno para vocês, tá? E uma dessas informações não é tão fresquinha, que é do Rude, que ele participou, que é o médico psiquiatra, é de 2022, que ele fala que a apresentação dos sintomas muda da infância para a idade adulta, tá? Então, quem é muito hiperativo dá uma baixada, e aí a questão da desatenção permanece. Pode ir, Júlia. Ai, gente, eu acho tão elegante a gente falar um pouquinho do cérebro, só que a gente também não pode esquecer de forma alguma que o principal, de quem que é esse cérebro? É de um sujeito, né? Então, assim, o cérebro não tá lá, assim, solto, sozinho. Tem um sujeito ali dentro de histórias, tá? Então, assim, para trazer para vocês entenderem quais são as alterações, essa região do cérebro, pré-frontal. E eu vou trazer também uma curiosidade que eu já vou me antecipar. Essa região do cérebro, ela é a última a amadurecer. Ou seja, meus jovens, vocês ainda não têm um cérebro amadurecido. Não se preocupe, porque isso é normal, tá? Então, assim, essa é a região que demora um pouquinho mais, tá? 21, 22 anos, aí já está completamente amadurecido. E depende muito das experiências, tá? Então, assim, pensar no TDAH. Ah, mas tá, como assim? Né? Se essa região demora, é a última a amadurecer, então todo mundo é TDAH? Não. No TDAH, o que é esperado para a idade está exacerbado, tá? Então, não está condizente com a idade, tá? Então, é isso que difere. Pode ir. Essa região, gente, ela é responsável pela organização, pelos impulsos que a gente tem, que fala das funções executivas, que eu vou falar depois, tá? Alteração no funcionamento de um sistema de substância química chamado neurotransmissores. Já ouviram falar? Dopamina, noradrenalina. Então, tá lá os neurônios conversando, né, fazendo a sinapse, que é aquele brilhinho ali, que está acontecendo ali a troca química, e ali há uma falha na liberação desses neurotransmissores, e é onde acontece todo o processo que desregula, tá? Então aí acontece todo no caso, impulsividade, desatenção, hiperatividade. Pode ir? Se eu estiver muito rápido, vocês me falam, Fernanda, devagar. Trouxe uma informação que com certeza vocês vão ouvir muito na vida. Vocês já ouviram falar de processamento auditivo central? Opa, tem gente que sim, tem gente que não, vamos lá. Gente, processamento auditivo central não tem a ver com audição. Ah, e será que eu estou ouvindo? Sim. Não tem a ver, tá? O processamento auditivo é como eu recebo essa informação, como que eu interpreto essa informação, como que ela chega para mim. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente está na sala de aula e tenho lá, o professor está falando, é um dos exemplos da alteração, tá? O professor está lá falando, aí tem uma galera conversando aqui, tem um caminhão de som passando na rua, tem muito estímulo. Eu não consigo focar no professor.
Porque tem um professor falando e eu não consigo discriminar esses ruídos ao meu redor, tá? Isso é um dos pontos da alteração no processamento auditivo. Então, assim, todo TDAH tem? Não, mas pode ter. Esse é um ponto importante vocês conhecerem, tá? Pode passar. Há alterações nas funções executivas? Sim, todo TDAH tem. Tá? Que está relacionado ao quê? Memória de trabalho, que armazena e detém uma informação temporariamente enquanto uma determinada tarefa está sendo executada. Um exemplo, eu estou lá, eu sou péssima nisso, eu vou fazer uma receita de bolo, eu estou lá olhando a receita, aí eu preciso, são 2 xícaras de farinha, 1 de açúcar, tá, eu vou lá fazer, pronto, era para eu guardar essa informação, eu esqueci. Isso acontece com muita frequência, ainda mais depois da maternidade. Então, isso no TDAH, isso é bem falho, tá? Atenção seletiva, então eu vou escolher uma tarefa e vou focar nela. O TDAH não consegue, ele tem essa dificuldade. O controle inibitório, inibir e controlar respostas impulsivas. Pode descer. O planejamento, por exemplo, o aluno, eu vou chegar lá na minha sala de aula, eu vou levar minha mochila, eu vou colocar pertinho da minha carteira, eu vou abrir ela, vou pegar meu material, meu estojo, minha garrafinha, vou colocar, arrumar na mesa, vou fechar minha bolsa e vou colocar atrás da minha cadeira. Esse processo, por exemplo, ele se perde, tá? Então, é o planejamento. Monitoramento, então atenção nas atividades básicas. Vou sair para o intervalo, estou feliz da vida, é hora do recreio. E aí tem um pessoal jogando futebol, eu não consigo prestar atenção que esse pessoal está jogando futebol e passo no meio, levo uma bolada na cara e acho ruim, fico bravo. Tá? Então não consegue ter esse monitoramento do perigo, tá? E flexibilidade cognitiva, então pensar em diferentes estratégias para chegar ao mesmo objetivo. Não, ele só pensa em um e muitas vezes não consegue nem chegar a resolver aquele problema, tá? Pode passar. Isso aqui é muito técnico, sabe? Vocês vão ter bastante tempo para conseguir estudar, entender isso com mais calma. É só uma apresentação mesmo. Causas. Cerca de 60% a 70% dos casos ocorrem devido à herança ou mutação genética, ok? Acho que isso já foi bem falado, né? 20 a 25% decorrem de complicações durante a gestação, sabiam? Excesso de álcool ou outro tipo de droga, prematuridade. Então, se a criança teve alguma condição ali logo no comecinho, no nascimento, que possa interferir no funcionamento, no desenvolvimento do cérebro, tá bom? Criança prematura não está com cérebro... todos eles não nascem com cérebro 100% formados, né? Mas aí a gente tem aí 40 semanas, espera-se que chegue a tal grau de maturidade. A criança prematura não está, então leva mais tempo, depende do estímulo, do ambiente e tudo mais. De 5 a 20%, problemas que ocorrem depois do nascimento, né? Resultado de doenças, traumas cerebrais, tumores, acidente vascular, intoxicação, tá? Então existe aí essa variante. Uma observação importante, embora haja uma controvérsia aí que em países desenvolvidos tem muito diagnóstico de TDAH, esses de baixo aqui, complicações durante a gestação e os problemas que ocorrem depois do nascimento é muito comum em países em desenvolvimento, que é o nosso caso. Tá? Que acontece com muita frequência. Pode ir. Ai, gente, eu vou entrar numa parte assim de sintomas. Olha, se vocês se identificarem, levante a mão. Não presta atenção a detalhes ou comete erros, descuidados em trabalhos escolares ou outras atividades? Não. Tem dificuldade de manter atenção em tarefas na escola ou durante jogos? Opa! Não parece prestar atenção quando abordado diretamente. Vocês já conversaram com gente assim? Às vezes a pessoa está viajando, né? A gente está lá assim, está conversando, a pessoa está viajando. Não acompanha instruções e não completa tarefas. Lá. Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades? Gente, tô falando, Cleide, todo mundo com TDAH aqui. Pode passar. Esse é o da desatenção, tá? Evita, não gosta ou é relutante no envolvimento em tarefas que requerem manutenção do esforço mental durante longo período de tempo. Eu tenho que fazer um monte de relatório, eu fujo disso, mas eu tenho que fazer. Você também? Também? Gente, não é aquela coisa que a gente vai deixando por último, né? Aí não tem jeito, né? Aí tem que enfrentar. Frequentemente perde objetos necessários para tarefas ou atividades escolares. Quem nunca, né? Quer perguntar ou não? Você está fazendo parte da... Distrai-se facilmente? Pouca gente distrai facilmente aqui, hein?
É esquecido nas atividades diárias? É isso, ó, galera, hein? Vamos lá então, pode descer. Eu quero ver agora quem que tem aí, ó, hiperatividade ou impulsividade. É? Não? Não, você é tranquilo. Não também. Tá, vamos lá. Movimento ou torce as mãos, os pés com frequência. Gente, eu não consigo ficar quieta quando tô sentada. Eu fico aquela coisa assim, chacoalhando o pé, sabe? Mas eu não tenho diagnóstico de TDAH, sabe? Frequentemente movimento assim pela sala de aula ou outros lugares. Ó, vou contar uma coisa pra vocês, hein? Vocês futuros professores, vocês estão vivendo isso na pele como estudante e depois vocês aguardem na sala de aula. Gente, não há Cristo que aguenta, desculpa, Senhor, mas não há cristão que aguenta ficar tanto tempo sentado assistindo uma aula e assim, sabe, não é? Por isso que eu tô tentando aqui, ó, sapatear com vocês, porque é muito cansativo, gente. E ó, neurociências falam, a informação é importante e infelizmente muito a educação não ouve. Horário de acordar. Aula, 7, 7h30. Biologicamente ninguém está disponível para isso, tá? Isso, gente, não é a Fernanda que está falando, é a neurociências que falam, tá bom? Obrigada. Agradeço o nome da neurociência. Não sou eu que estou falando, tá, gente? Eu estudei muito. Outra informação, ficar muito tempo sentado ouvindo uma pessoa falar. Gente, para vocês que são adultos, isso é difícil. Vocês imaginam para criança? E aí, esses dias, eu estava ouvindo uma história que não é daqui não, tá? É de uma outra cidade vizinha. De crianças de 3 anos que tem que ficar sentada 15 minutos fazendo atividade. Gente, minha filha tem 3 anos, ela não fica. Vamos entender o desenvolvimento da criança? Não fica. Não faça isso, né? E pra gente, um limite assim, ó, meia hora é o limite, pode falar. Eu acho que também é aquela pessoa que pede pra uma turma de bebezinho, tipo, de C1, C2, ficar sentado com a criança uns 20 minutos de atividade. Gente, é cruel. Ó, vamos lá buscar nossas referências, vamos lá conversar com o Piaget, vamos conversar com o Vygotsky, sabe? Vamos conversar com essa turma aí, eles falam, vamos conversar com a neurociência. É entender o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento da criança. Eles não dão conta. Ó, bebezinho é explorar, é colocar as coisas na boca, tá sentindo o mundo pela boca, né? É querer explorar mesmo, né? Imagina ficar sentado fazendo atividade. Vamos lá, continuando. Corre e faz escaladas com frequência excessiva quando esse tipo de atividade é inapropriado? Bom, vocês não entenderam, mas eu vou repetir, mas eu acho que não, porque vocês estão todos sentadinhos aqui, né? Não tem ninguém escalando aqui não, né? Corre e faz escaladas com frequência excessiva quando esse tipo de atividade é inapropriado. Tipo, tá lá na sala de aula, vocês estão escalando o ventilador, não. Tem dificuldade de brincar tranquilamente? Alguém tem dificuldade de brincar aqui tranquilamente? Tem também? Pode passar. Oi. Como ele queria saber como brincar assim tranquilamente, ele não entendeu essa parte. De brincar, bom, eu tô me referindo mais a... Aqui eu tô fazendo uma brincadeira com vocês, mas é mais com a criança, tá? A criança, esse brincar tranquilamente, tá lá conectada com o brinquedo dela. Esse brincar tranquilamente não quer dizer que tá passiva, tá? O brincar tranquilamente é o apropriado e o esperado para a idade. Tá, então consegue sentar, consegue ficar lá brincando com os colegas ou brincando com o brinquedo. Tem criança que não tem parada, né? Então depende muito da idade também. Por exemplo, se eu estou falando de uma criança de 3, 4, 5 anos, não fica muito tempo em uma única brincadeira. Agora uma criança de 7, 8, aí já dá conta de ficar mais tempo numa brincadeira. Respondi você? Deu certo? Valeu, obrigada pela pergunta. Tem mais ainda? Gente, é uma lista imensa, né? Frequentemente movimenta-se e age como se estivesse ligado na tomada, costuma falar demais. Quem fala demais aqui? Frequentemente responde as perguntas de modo abrupto, antes mesmo que elas sejam completadas. Tem dificuldade de aguardar sua vez. Frequentemente interrompe os outros ou se intromete na conversa. Ó, um pouco sincero, né? Isso aí, pode... Bom, gente,
encerra a palestra, todo mundo com TDAH, não, tô brincando, pode passar. Por que eu tô brincando com vocês com esses sintomas, né? Estou fazendo aqui de uma forma mais descontraída, mas usa-se esses critérios aí, o DSM-5, de 6 a 9 sintomas de desatenção ou hiperatividade, dá-se o diagnóstico, tá? Então vamos pensar assim, ó, aquele monte de coisa que eu falei para vocês, que vocês foram se identificando. Então, se selecionar lá 6 desses 9, vem um diagnóstico aí de TDAH. Mas calma que vocês ainda estão num processo bem bonito da vida. Ó, para ser caracterizado, para ter esse diagnóstico, sintomas presentes muitas vezes por 6 meses, tá? Sejam mais pronunciados do que o esperado. Ah, tá. Esses sintomas, eles têm que ser mais exacerbados do que o esperado para a idade. Tem que ocorrer em pelo menos 2 situações. Então, não é só na escola, não é só em casa, não é só na igreja, tá? Então, para caracterizar como TDAH, tem que ter em 2 contextos. Estejam presentes antes dos 12 anos de idade e interfiram em sua capacidade funcional. Então, isso tem que atrapalhar vocês. Se for TDAH, isso compromete a relação com o namorado, com a namorada, a relação com os pais, tá? No trabalho. Tem alguém que trabalha? Isso, pessoal. É disso que estamos falando. Pode passar. Diagnóstico. Vocês sabiam que tem pessoas, uma turma da psiquiatria, que faz o diagnóstico e defende em crianças de 4 anos? Existe, tá? E que defende o uso do medicamento, ok? Existe. Tem uma outra turma que defende um diagnóstico a partir de 6, 7 anos, tá bom? Isso é o que eu mais encontrei na literatura. E o diagnóstico, gente, é um dos mais difíceis de dar. Por quê? Ele é puramente clínico. Não existe exame de sangue, de tomografia que detecte o TDAH. Então, a gente vai muito confiar na fala do professor, do que o professor falar, como que é o comportamento, o desenvolvimento daquela criança em sala, a fala da família e de pessoas mais próximas dela, tá? Então, aí entra a anamnese, os dados escolhidos pela equipe da escola, entra o professor, o psicólogo, o coordenador, pode descer. A avaliação neuropsicológica, ela consegue identificar, tá? Que daí tem a ver com as funções executivas, que eu comentei com vocês. Psicopedagoga e fonoaudióloga também, tá? Observação médica criteriosa com o psiquiatra, neurologista ou o neuropediatra. Esse questionário, o SNAP-4, ele é muito utilizado, tá? Eu não trouxe para vocês, mas dá um Google aí que vocês encontram, porque ele é bem extenso. Pode descer. Bom, então eu passei um pouquinho para vocês as alterações, né, os sintomas, o diagnóstico. Não é fácil dar esse diagnóstico, ele é criterioso, tá? Então exige aí muita conversa, muito contato. Não pode ser dado um diagnóstico em 15 minutos, porque isso envolve muito, independente do tempo de experiência, isso exige, tá? Um conhecimento, um cuidado, uma atenção. A área da saúde defende a utilização do metilfenidato, tá? Porque esse remédio, ele equilibra aquela parte que eu comentei com vocês que está em desajuste, tá? Vocês já ouviram falar da Ritalina? Sim. Ouviram falar do Concerta? Odeio esse nome. Pois é, gente, existe esse nome, tá? É outro psicoestimulante, Concerta. Vai consertar o quê? Não é? Pois é. Tem, gente, para vocês conhecerem. Tem. E tem o Vivance também, tá? Pode descer. A Ritalina tem algumas reações, tá? Em alguns pacientes, em 10%. E se vocês tiverem crianças na sala de aula de vocês estiverem tomando, observem, porque vem uma apatia, vem um cansaço, uma sonolência, não consegue se alimentar direito, vem dor de cabeça, tá?
Então é importante vocês conhecerem esse efeito colateral. Há uma oscilação no humor. Eu tenho uma paciente que ela foi diagnosticada com uma síndrome e o TDAH como comorbidade. E aí ela começou a tomar Ritalina, ela super começou a produzir. Na sessão, fiquei, gente, como assim, né? Reorganizou a vida dela, mas em compensação, ela chegava em casa, ela chorava, uma criança de 6, 7 anos. Chorava, estava assim, depressiva. Né? Então, conversamos com o médico e foi decidido, então, suspender o uso do medicamento e continuar o tratamento, no caso, com as terapias. Tá? A gente precisa avaliar muito isso é muito sério. Pode descer? Envolve, né, a psicoterapia, que é essencial, muito importante nesse tratamento, o psicopedagogo, fono se for o caso, principalmente se tiver alteração no processamento auditivo, tá? Esportes. Gente, isso para reorganizar o funcionamento da pessoa, isso é fantástico, né? A gente está lidando com regras, com coletivo, né? Eu tenho que esperar a vez do outro, eu tenho que ser parceiro do outro, dependendo do esporte. E assim, não tem mágica, né? Tudo a gente aprende. E como que eu vou aprender? Enfrentando aquela situação. Aí, como é difícil para mim prestar atenção, eu tenho uma dificuldade tão grande, eu vou ter que exercitar isso, tá? Pode passar. Informação mais que importante. O Brasil é o segundo maior consumidor mundial de psicotrópico. Tem gente que não precisa tomar Ritalina e toma para aumentar a produtividade. Já ouviram falar disso? Já. Vocês não fizeram isso não, né? Ah, muito bem. Senão já ia ser reprovado. Porque, olha, gente, e teve um estudo, deixa eu tentar lembrar, acessar agora, não vou conseguir acessar agora. Mas quando eu estava preparando a palestra de vocês, eu acessei um estudo do Rio Grande do Sul, de um pesquisador, professor forte lá do Rio Grande do Sul, que fizeram uma pesquisa com com ratinhos. Verdade, fizeram com ratinhos, eles usam muitos ratinhos, né? Então, para avaliar o uso, injetaram o metilfenidato neles e qual que foi a consequência dos ratos que não tinham TDAH, tá? Então, como consequência, veio assim, uma questão muito importante afetando a memória, tá? Então, assim, quem não tem TDAH não tem que tomar psicoestimulante. Até quem tem TDAH, a gente repensa muito o uso, né? Tem casos e casos, isso é bem importante dizer, tá? Do tempo que eu tô no consultório, gente, há 11 anos, eu digo com total segurança para vocês, tá? E eu atendi já uma galerinha. Umas 3 crianças eu confirmo o diagnóstico, assim, de TDAH, tá? O efeito do remédio foi necessário, mas aliado com terapia. Não foi só o medicamento, tá? As outras, não. Foi uma reorganização junto com a família. Aí é outro ponto que eu entro com vocês depois. Então, aliar tratamento farmacológico com psicoterapia. Já tem médicos concordando com isso. Inclusive, no Congresso Mundial em Amsterdã de TDAH, que aconteceu esse ano, os médicos estão concordando que pode entrar a psicoterapia. Não deve ser só o medicamento como único tratamento, tá? Próxima. As intervenções devem ser avaliadas junto com a equipe, tá? Como foi o caso dessa menina que eu comentei com vocês, que foi descoberta uma síndrome de Cabot. Foi feita toda essa discussão com a família trouxe até a equipe que atende, sou eu, tem terapeuta ocupacional, tem psicomotricista, tem psicóloga, e aí chegaram à conclusão de que seria melhor retirar, porque o prejuízo estava sendo maior para ela. Pode passar. Tem cura? Não. Mais alto. Não. Quem falou isso? Deus. Quem? Deus? Uau! Ah, mas eu vou contrariar Deus. E eu trouxe vocês, eu trouxe essa informação para vocês porque eu quero um para tudo agora. Um para tudo. Gente, a gente precisa ser muito crítico. E para a gente conseguir criticar, a gente precisa estudar. Mas assim, é só jogar lá no Google? Não. Tem bases científicas que vocês devem buscar sempre de informação, tá?
Neurociência comprova que quanto mais cedo a criança recebe intervenção, menores serão os impactos no desempenho nos âmbitos social, acadêmico e profissional. Tá, mas eu vou dar um diagnóstico para uma criança superativa com 3 anos? Não, mas a gente pode trabalhar com essa criança de um jeito lindo para evitar que esse diagnóstico seja. E a gente pode trabalhar intensivamente com a família de um jeito maravilhoso para que eles consigam se reorganizar e tentar não chegar a esse diagnóstico com a criança, tá? A capacidade de aprendizagem é deliberada por questões genéticas e ambientais, tá? Então, se uma pessoa tem o TDAH, se uma pessoa tem deficiência intelectual, ela está fadada a não aprender? Ah, ela é hiperativa, ela vai subir no teto, então eu vou cruzar meus braços e vou deixar? Não, o ambiente precisa fazer. E o ambiente, no caso, são vocês, futuros professores, tá bom? Pode passar. O neurologista Marcos Arruda, anota aí. Anota o nome dele que vocês vão pesquisar depois. Eu vou passar o link para a Cleide vai distribuir para vocês vão assistir a live e ele fala de algo que foi surpresa. Ele fala de uma cura, entre aspas, natural. Marcos Arruda, Marco Antônio Arruda. Ele é do Instituto Glia de Ribeirão Preto. Esse instituto é bem conhecido na região, tá? E fala bastante sobre o TDAH. Então, gente, informação fresquinha do Congresso, e o Marcos Arruda ele já falava isso desde 2009, tá? Só que assim, tem uma turma que acredita e tem uma turma que não acredita. Por que tem a turma que acredita? Porque foi feito um estudo longitudinal de crianças que foram diagnosticadas com TDAH, que seguiram a vida em tratamento, então tiveram um diagnóstico com 7 anos, foram reavaliadas com 15 anos, de 100 crianças, 70 permaneciam com o diagnóstico. E as outras? O que aconteceu? Não foi diagnóstico errado, porque passou por um corpo clínico muito sério. O que aconteceu, gente? Pois é, aí que ficaram assim com essa cara mesmo. O que aconteceu? Então, teve essa cura? Porque a neurociências fala. Se a criança está num ambiente estimulado, acontece o amadurecimento cerebral. Então, ele fala, amadurecimento do cérebro. Nesse processo de maturação cerebral, os sintomas podem desaparecer. Tá? Oi. Meu irmão, com 7 anos, ele começou a tomar Ritalina porque tinha TDAH. Com o passar do tempo, o médico falou que minha mãe não dá mais Ritalina porque ele já tinha melhorado muito. Até então, tranquilo. E ele tá bem na vida, funcionando, né, assim, no social, acadêmico. Entende? E esse médico, ele tem 30 anos de experiência. E ele fala assim, gente, eu vivo isso no consultório. Minha consulta eu não faço em 15 minutos. Eu converso com a família, eu ouço a escola, eu quero saber do professor. E é isso, ele fala assim, ele dá um exemplo. Teve crianças que eu tratei por 5 anos, com medicamento, com psicoterapia. Chegou num ponto que eu falei, ele fala dele, tá? Vamos tirar esse medicamento. E aí o sujeito estava funcionando, entre aspas, coisa feia de falar, né? Estava seguindo a vida, sem esses prejuízos que o TDAH causa, tá? Então, assim, por isso que ele defende, porque ele vive isso. 3 anos. Fazia terapia, então, olha que lindo, que experiência, né? Que bom que você está partilhando isso com a gente. Então, você vê, não é uma realidade longe, né? Não é um médico lá de Ribeirão Preto, né? Tem aqui um grupo da nossa colega falando, tá? Então, olha como isso é potente. Pode passar. Gente, eu não coloquei aqui quem falou isso, porque fui eu. É do meu estudo, tá? Que eu tenho muito orgulho, que eu não publiquei ainda, é do meu estudo. Mesmo que eu fiz um levantamento bibliográfico, foi muito árduo essa pós-graduação, mas eu consegui concluir. Mesmo que a questão genética não favoreça um ambiente com estímulos adequados, aliado ao esforço intelectual feito pelo indivíduo, reflete na plasticidade do cérebro e nas capacidades do sujeito. Todo mundo é capaz de aprender. Então, se a gente tem um estímulo, um ambiente que favoreça, eu vou dar um exemplo rapidinho para vocês, tá?
Eu tenho um eu tenho uma criança que ele tem deficiência intelectual. E aí ele estava no 2º ano, com muita dificuldade na alfabetização, e eu fiz uma parceria com a escola. Vamos dar mão? Vamos adaptar esse currículo? Vamos fazer a coisa acontecer? A escola topou. Isso é o mais legal. A escola topou. A adaptação curricular não é um bicho de 7 cabeças. Quando vocês estiverem como professores atuantes em sala de aula, pode me chamar que eu ajudo. Só me seguir que nós vamos fazer isso juntos. Mas, gente, estudem. Tem grupos muito bons que falam sobre isso. E eu converso com os professores, eles arrepiam os cabelos quando a gente fala, a gente vai ter que fazer um PEI, né, que é o plano de individual. E não, gente, calma, fiquem tranquilos. Vocês estão com uma bagagem maravilhosa, circulando aí em escolas. Vocês vão para a graduação, vocês vão ter esse contato também no estágio, depois vocês vão para a sala de aula, vocês vão estar com uma bagagem riquíssima, vocês vão dar conta disso, tá? É necessário fazer. Então, para esse meu paciente foi feito, a professora, a coordenação abraçou a causa, fomos juntas. Gente, foi lindo, a criança foi alfabetizada, não foi mágica da Fernanda, tá? A criança, ela estava inserida num ambiente estimulador que respeitou o momento da aprendizagem dele, tá? Porque ele não estava alfabetizado, ia fazer sentido trabalhar com palavras? Ele nem sabia que som que fazia o A, que som que fazia o M, que som que fazia o T, sabe? Isso foi sendo construído. Aí que entrou a adaptação. Então, assim, foi um trabalho lindo a longo prazo, 1 ano e meio, 2 anos, e o cara tá aí, funcional, sabe ler, tá? É do jeito esperado? É do jeito que ele deu conta e que tá belíssimo, tá? Então, assim, tem autonomia. Ele consegue olhar uma placa, consegue fazer a leitura, é tudo que a gente queria, né? Dar essa autonomia. É possível. Não no nosso tempo, mas é possível. Nem tem que ser nosso tempo, a gente tem que respeitar, né? O tempo de cada um. Pode ir? Vocês já ouviram falar da plasticidade, neuroplasticidade? Ai, gente, termo tão bonitinho. Ó, vocês estão aí, ó, com o cérebro cheio de conexões, e vocês estão formando novas redes, entrando na pedagogia, em letras, vão formar novos circuitos. O que é isso? Capacidade que o cérebro tem de se modificar ao longo do desenvolvimento humano a partir de estímulos oriundos do ambiente, uma vez que o sistema nervoso não fica estagnado às bases genéticas. Então, minha gente, vocês têm vontade, pode parecer difícil, e é mesmo, em algumas situações, mas é possível. Se vocês têm a vontade, estão estimulados e estão num ambiente legal que favorece isso. Pesquisem, quando vocês puderem, tiverem um tempinho, esses neurocientistas, Consciência e Guerra, eles têm uns livros muito bons sobre neurociências, tá? Pode passar. Bom, eu trouxe aqui, mas acho que vocês já estão sabendo, né, desse direito à inclusão de crianças com TDAH, dislexia. Eu vejo que isso foi um ganho, porque uma coisa que eu barrava, assim, que era uma grande barreira quando eu entrava nas escolas. Minha paciente, ela tem dislexia, tem laudo, né? Mas e aí, tem que ter o laudo? Tem que ter o laudo. Né? Bom, mas aí tem uma brecha na legislação, mas aí tinha, assim, uma certa indisposição, né? Então, hoje eu venho com essa lei e coloco, olha, muito carinho, né? Sim, né? Tem mesma coisa para o TDAH. Vocês têm um papel importante, embora vocês tenham que se preocupar, como a Cleide já comentou, né? Eu super concordo, você tem que se preocupar com o pedagógico, né? Mas vocês têm um papel importante em olhar para esse sujeito e falar, conhecendo o nível de desenvolvimento das crianças, entendendo que, olha só, essa criancinha de 3 anos, ela está explorando a vida, que máximo, ela está subindo no parquinho, ela está feliz da vida, e a mãe fala que ela é TDAH. Não, né? Por quê? Porque vocês conhecem o desenvolvimento humano, então vocês vão saber que ela não tem TDAH. Então, por isso que é muito importante vocês terem esse conhecimento, tá bom? Vocês podem contribuir muito, chegar feliz da vida naquele SNAP 4 e falar assim, não, a criança está em desenvolvimento e ela está belíssima. Pode passar. Aí são partes da lei, né, que aí pode pedir o apoio de uma avaliação multidisciplinar, né, pode passar.
Curiosidades. Prevalência de casos no mundo, 5 a 8%. No Brasil, 5% das crianças e adolescentes. Eu acho pouco, mas acho que pelo excesso de diagnóstico, né? Parece que é bem mais que 5%. Pode descer. Essa é uma curiosidade bem velhinha, de 2011. Estranho falar isso, né? 2011. Mas olha só, gente, dado importantíssimo, hein? A USP, Unicamp, Instituto Glia e a Universidade Albert Einstein dos Estados Unidos avaliaram no Brasil quase 6 mil sujeitos de 4 e 18 anos de idade em 16 estados do Brasil. 75% de crianças e adolescentes que fazem uso de psicofármacos para TDAH não foram diagnosticados corretamente. Uau! Muito errado, muitos diagnósticos errados. Pode descer. Bom, vocês como professores, futuros professores, ouçam as famílias. Eu acho que é legal. Tem lá aquela criança que tá... Eu gostava muito de fazer isso quando eu era professora. Tinha uma criança lá que queria subir no ventilador, eu falava, deixa eu conversar com essa família. Aí eu conversava, convencia, né, a coordenação, que às vezes era um pouquinho resistente. Deixa. Tá bom. Ia lá, conversava com a mãe, com o pai. E aí eu consegui entender um pouquinho mais. O histórico da criança, então os primeiros anos, é bem legal entender também, se vocês tiverem oportunidade, né, de ter esse contato com a família. Se a criança tem dificuldade em compreender mais de um comando, né, na frase, ou ver se a família também entende isso. Quando que iniciou na escola, com quem ficava antes de entrar na escola. São informações que vai ajudando a gente a montar um quebra-cabeça. Importantíssimo, descartem qualquer problema auditivo e visual. Vou contar um relato de experiência, sou contadora de histórias. Estava eu no auge da minha imaturidade, dando aula para o 3º ano, e aí uma aluninha minha ficava assim, ó. Ai, gente, ela sentava na frente, e ela ficava assim, olhando para o quadro. Aí chegou a minha coordenadora, com anos de experiência, viva os coordenadores, e falou assim, será que ela está enxergando? Eu falei, não sei, eu acho que sim. Vamos mandar para todo mundo, então, um aviso na agenda que é para fazer exame de visão, oftalmo. Beleza. Gente, depois de uma semana, essa criança chegou com óculos, 2,5 graus de estigmatismo e 3 de miopia. Minha cara foi pro chão, eu nunca mais esqueci disso e compartilho com todo mundo. Descartem, tá? Se vocês verem, a criança às vezes não precisa nem estar apertando muito o olho, não. Já, conversa com a direção, com a coordenação. Olha, já foi solicitado um exame de vista esse ano? É importante todo ano fazer, tá? Porque dá diferença, muda aí de um grau de um ano para o outro. E o auditivo não precisa nem falar, né? A criança está falando alto. Você está falando com a criança não presta atenção. Opa, né? Serve de alerta. Pode passar. Tá tudo bem até aqui? Vocês suportam me ouvir só mais um pouquinho? Encerra às 5 horas, né? E eu tô vendo um relojão ali, ó, já passou. Vocês me dão mais uns 10 minutos? Hã? O quê? Eu sou míope. Eu não enxergo mesmo de longe. Eu sou míope, gente. Minha bolsa usa óculos. Bom, eu quero trazer para vocês esse movimento lindo que vocês, como futuros professores, merecem ter contato e ouvir, e ler e entender o que é esse movimento Despatologiza. É um movimento feito por uma médica, que iniciou com uma médica, ela é pediatra da Unicamp, e ela tá assim super brava, questionando esse excesso de diagnóstico de TDAH. Pode passar. Eu adoro ouvir ela. Ela é uma pessoa assim que se impõe, eu acho muito bonito as reflexões dela. Maria Aparecida Moisés, tá? Vou passar uma fotinho dela daqui a pouco. Então ela se questiona, o diagnóstico de TDAH está sendo feito indiscriminadamente. Será que é algo que socialmente vem se produzindo? Vamos pensar na era do imediatismo hoje, vocês jovens tecnológicos, né? Eu sou aqui a tia velha que não tinha Instagram, que luto ali para tentar dar conta do Instagram. Eu sou da época, tipo, comecei com Orkut. Alguém sabe do Orkut? Não? Pois é, não é, sabe? É uma coisa muito antiga, não tinha. Eu usava disquete na faculdade, gente. O computador era algo novo. Pois é, disquete. Somos.
Da fita. Tamo aí. Enroscada, tinha que fazer assim, com a caneta. Usava a caneta, né? Revelando a idade. Olha a velharia, mas tá tudo bem. Então, assim, gente, eu sou da década de 80. Mudou muita coisa. Oi? Não entendi. Ai, meu Deus. Posso ter uma filha da sua idade. Que estranho. Ai, mas tudo bem. Pois é. Então, assim, muita coisa mudou, tá? Então, assim, eu sou da época que lá na biblioteca, pegar os livros, ler. Gente, como é gostoso hoje você saber acessar o celular e poder verificar que, uau, tem tudo ali. Eu acesso o Cielo, tem aquela riqueza, não preciso mais lá xerocar e pegar livro e tudo mais, né? Olha que facilidade. Pois é, só que isso tem um preço para vocês, né? Dessa coisa rápida, desse imediatismo, e as crianças não estão dando conta disso também. E também vem uma cobrança social, e também vem o estilo de vida, e também vem as redes sociais, que eu acho que é algo que desorganiza. A vida da rede social é tudo lindo, né? Todo mundo é bonito, todo mundo é rico, todo mundo viaja, todo mundo, né? Isso causa um desamparo, porque a vida real não é assim. Gente, a vida real não é assim. Vocês podem ter certeza na vida, no coração de vocês, que essas pessoas que pregam essa coisa maravilhosa, não é assim. Todo mundo tem a sua dor, todo mundo tem o seu trauma, todo mundo tem, sabe, os seus conflitos. Então, assim, não se iludam com isso, tá bom? Eu aprendi. Eu desejo isso pra vocês. Vamos lá, pode passar. Essa é Maria Aparecida Moisés. Olha que lindo que ela fala, gente, me arrepia, porque é o que eu muito acredito. Defendo a necessidade de escutar e entender o que essas crianças estão tentando nos dizer com tais comportamentos e assim estabelecer um tratamento terapêutico singular para cada criança. Ah, gente, não é lindo isso? Né? Vamos ouvir o que é essa agitação? Que muitas vezes... Ai, vou contar outro caso, rapidinho. Eu atendo uma criança, comecei uma avaliação... E essa criança, ela tem traços de TDAH. Pois é. E ela é uma criança que ela lê e escreve no primeiro ano. Está alfabetizada. Está um show na aprendizagem. Nem todo TDAH tem problema acadêmico, tá bom? Não tem. E ela tá assim, ela tá demais. Só que aí, é lógico que eu não vou abrir aqui para vocês. Mas aí eu tô entendendo o contexto que ela está inserida. É de deixar o cabelo em pé. E aí, assim, eu fico me questionando, TDAH? Ou uma questão emocional? Matos, que é um psiquiatra, eu não sei se ele é psiquiatra ou neurologista, eu não lembro agora, mas eu já coloquei ele como referência. Ele é do Rio de Janeiro. Anota aí, do Rio de Janeiro. Vocês vão pesquisar ele. Ele fala que quando chega uma criança para ele, não sei se, não, acho que é do Rio Grande do Sul, Polanski, uma coisa assim. Quando chega uma criança para ele com suspeita de TDAH, ele faz assim, ó, uma varredura com a criança. Primeiro que ele conversa com a família, conversa com a escola, pede uma avaliação psicológica, que eu achei isso o máximo. Depois que ele limpa todas essas áreas, e se mesmo assim a criança continua com aqueles sintomas, aí ele vai pensar no TDAH, tá? Por quê? Gente, as crianças têm vivido assim, questões emocionais muito intensas de contexto familiar. Não estou colocando aqui que a culpa é da família, não é isso. Mas que cada um tem a sua realidade, tem a sua fragilidade, e isso interfere demais na aprendizagem. Tem crianças que eu faço avaliação, que eu identifico que é emocional. Eu não sou psicóloga. Eu falo, vai lá para a psicóloga, eu te encaminho, faz um tempo em terapia, a psicóloga tem meu contato, se continuar, se persistirem os problemas de aprendizagem, você volta? Tá, volta. Até hoje ninguém voltou, não. E olha que eu encaminho para a psicóloga que é amiga e a gente está sempre conversando. Por quê? É questão emocional, tá? Então, acho que é bem importante esse alerta. Pode passar. Tô acabando, meu povo. Avanços da medicalização como forma majoritária de intervenção terapêutica na atualidade, isso tem acontecido, né? Então, vamos dar o medicamento. Medicamentos que prometem aliviar os sofrimentos existenciais e, no caso das crianças, normalizar os seus comportamentos. Então, quer dizer que eu quero uma criança sentada.
Gente, neurociências falando, pelo amor de Deus, a gente não consegue, adulto não consegue dar conta de ficar 30 minutos sentados e vocês estão dando conta, obrigada. Mas a criança não consegue, sabe? E olha que grave, e a gente está fazendo isso, então eu vou dar uma Ritalina para essa criatura parar. Estou propondo reflexão, não estou criticando a Ritalina porque tem casos e casos, ok? Pode passar? Tô acabando, filha, só mais um pouquinho. O aumento no consumo de psicotrópico por crianças busca o silenciamento do sofrimento psíquico e dos comportamentos que na atualidade têm sido entendidos como patologias ou transtornos. Vou dar um medicamento para silenciar, tá? Vem de novo aí essa reflexão, tá bom? Pode passar. Gente, tirem foto, filmem, fazem o que vocês quiserem com esse slide, para vocês terem como referências os profissionais que eu me basei para fazer essa apresentação, tá? Associação Brasileira de Déficit de Atenção, sempre com muita crítica, tá, gente? O Luiz Augusto Rode, do Rio Grande do Sul, Marco Antônio Arruda, do Instituto Glia, Maria Aparecida Moisés, Unicamp, Paulo Matos, que é do Rio de Janeiro, Simone Capellini, ela fala bastante também sobre esses transtornos, Silvia Chiasca, da Unicamp, e Thelma Pantano, que ela é fonoaudióloga, psicopedagoga e neurocientista. Eles têm um material bem legal, tá? Pode passar? Eu acho que eu já estou no último slide. Adoro a Alicia Fernandes, psicopedagoga argentina, que lá em 1991 ela fez essa frase que para mim faz muito sentido. A sociedade hipercinética, ou seja, agitada, né, e desatenta, ela medica o que produz. Tá? Então, acho que fica aí a reflexão para o excesso de diagnóstico de TDAH. Muito obrigada, gente. Pode descer. Obrigada pela atenção nessa missa, tá, gente? Obrigada. Professora, eu quero agradecer imensamente pela palestra, pelas palavras, pelo cuidado e preparação de cada slide, das indicações maravilhosas para nós. Eu gostaria de chamar a aluna Maria Clara, do 2º ano A, para entregar um mimo, então, para a professora, né? Então, nós queremos te agradecer pela sua dedicação, pela sua riqueza de detalhes. Muito obrigado mais uma vez.